Quero deixar uma palavra, quero pedir para que vocês abram suas Bíblias em nome de Jesus, livro de 2 Coríntios, capítulo 13, a partir do verso 14, na verdade somente o verso 14, 2 Coríntios, capítulo 13, verso 14, amém? Vou ler, diz assim: que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. De novo, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito esteja com todos vocês. Amém? Esse é um texto que, aqui eu não sei, mas pelo menos na minha igreja e várias igrejas que a gente frequenta, é o texto da bênção apostólica, amém? Onde todo final de culto a gente ouve esse texto. Todo final de culto os pastores, finalizam o trabalho com esse texto. E eu, meditando nesse texto, eu pensando nesse versículo, o quão ele é profundo e o quão nós precisamos compreender a profundidade desse versículo. O quão nós precisamos compreender essa graça de Jesus Cristo. Esse amor que Deus tem pelas nossas vidas, amém? Essa comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus. Então não é só um versículo para você ir para casa abençoado e não pensar nele, não meditar nele, Não é um versículo só porque o pastor não tem nada para falar no final do culto, então por praxe, ele acaba repetindo esse versículo dia após dia nos cultos, mas eu creio que, como a gente chama, é uma bênção de Deus sobre as nossas vidas, mas eu creio, irmãos, como toda bênção, para a gente receber, para a gente viver, nós precisamos compreender o que está sendo falado, nós precisamos compreender o que Deus está querendo falar conosco, amém? Quando Ele fala dessa graça, desse amor, dessa comunhão, dessa consolação, amém? E eu acredito que o grande desafio da nossa jornada de fé é compreender ao Senhor, é conhecer a Deus de verdade, é conhecer a Deus no profundo, é conhecer a Deus de caminhar com Ele, de ter intimidade com o Senhor, de saber o que quer dizer esse amor que Deus tem por nós, de saber o que quer dizer essa graça que Jesus Cristo derramou sobre as nossas vidas, o que quer dizer essa consolação, essa comunhão do Espírito, porque é somente, irmãos, através de entendimento que a gente vai poder experimentar isso. Sabe, no momento de tristeza, de dificuldade, eu só vou conseguir experimentar da comunhão, da consolação do Espírito, se eu conhecer, se eu tiver intimidade, E eu falo muito nas minhas ministrações a respeito dessa comunhão, dessa intimidade com o Senhor, dessa comunhão com o Espírito Santo, que é o nosso amigo e deve ser o nosso melhor amigo. E a partir dessa busca por esse compreender de Deus, irmãos, é que nós vamos experimentar o melhor de Deus, é que nós vamos, nos momentos difíceis, compreender e ter a certeza que o Senhor está conosco, que o Senhor está nos ajudando, que o Senhor está cuidando de nós, que o Senhor nos ama. Às vezes, diante das dificuldades, às vezes talvez você tenha até dúvida do amor de Deus. Mas como que Deus me ama e eu estou passando por isso? Como que Jesus derramou graça sobre a minha vida e eu estou passando por isso? Como que o Espírito Santo é o Consolador, é aquele que me ajuda a caminhar e eu estou passando por isso? E esse tipo de questionamento, irmãos, é falta do entendimento de quem é Deus, de verdade. Compreender a Deus, saber quem é Deus, não é sobre só vir aqui no domingo, ouvir o pastor Alan ministrar, e erguer as mãos e louvar, mas tem a ver com a nossa caminhada, com o nosso dia a dia com o Senhor, para que essa graça, para que esse amor e para que essa comunhão faça sentido na nossa vida, faça sentido no nosso dia a dia. E eu quero aqui rapidamente, para que a gente entenda um pouquinho mais desse amor, dessa graça, dessa comunhão, eu quero aqui apresentar ao Senhor, apresentar a Jesus, apresentar o Espírito Santo, através daquilo que a Bíblia diz que eles são.
através daquilo que a Bíblia os chama, através da forma que a Bíblia os qualifica, né? Se a gente fosse realmente falar de Deus nessa noite, compreender a Deus essa noite, ia faltar tempo, né? Talvez a gente ia ter que ir fazer um seminário só para falar da grandeza de Deus, do amor de Deus, de tudo aquilo que Ele é. Mas hoje, né, o Espírito Santo só vai colocar uma fagulhinha no nosso coração, para que o nosso coração queime pelo desejo de conhecer ainda mais esse Deus. Eu sei que você conhece ao Senhor, irmãos, sabe? Eu não estou te repreendendo, não estou duvidando, né, da sua fé e do seu conhecimento de Deus, mas uma coisa que nós precisamos trazer para a nossa caminhada, é que nós precisamos conhecer cada dia mais, é que nós precisamos nos envolver cada dia mais com o Senhor. E hoje, através, né, de alguns nomes de Deus, algumas formas que a Bíblia apresenta a Jesus e o Espírito Santo, eu quero que o Espírito Santo coloque, sabe, essa fagulhinha no nosso coração, e que a gente saia daqui queimando de vontade, de buscar mais, de conhecer ainda mais, sabe, de ter conhecimento dessa graça, desse amor e dessa comunhão. Então a Bíblia, irmãos, ela vai dizer, a Bíblia vai dizer, né, que um dos nomes do Senhor, um dos nomes que a Bíblia, que Deus é chamado na Bíblia, é o Jeová Rafá, que é o Deus que cura, amém? Que é o Deus que traz cura para as nossas vidas. Deus se revela, irmãos, como um curador, não só físico, mas espiritual, emocional. E às vezes nós estamos perdendo o cabelo, nós estamos perdendo sono, perdendo a fome, por conta às vezes, né, de muitas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Isso tem afetado a nossa saúde, isso tem afetado o nosso emocional, né? Às vezes a gente tem um problema para resolver, e a gente esquece que Deus é poderoso para passar conosco por aquela situação, e a gente tenta fazer do nosso jeito, e a gente esquece que Deus está aqui para nos ajudar, para caminhar conosco. Então às vezes uma situação de enfermidade, uma situação onde muitas vezes o médico fala assim para a gente: olha, não tem mais o que fazer, não tem mais o que a medicina, a gente se preocupa, a gente se desespera, mas a palavra diz que o nosso Deus é o Jeová Rafá, é o Deus que cura. E talvez a sua enfermidade ela não seja física, talvez a sua ferida talvez não seja aparente, mas talvez ela seja emocional, talvez ela seja na alma, e talvez isso tenha te trago uma angústia, tenha te trago, né, dias ruins, mas o Espírito Santo hoje ele vem falar para a gente que esse Deus ele pode te curar. Esse Deus ele pode tocar hoje, sabe, a sua mente, o seu coração, e tirar toda a dor, e tirar, sabe, toda a tristeza, todo o medo. João vai falar que o nosso Deus ele é amor, e que o amor lança fora todo medo. Então eu e você que conhecemos a esse Deus, nós não podemos viver amedrontados, nós não podemos viver como se o Senhor não pudesse curar, sarar as nossas feridas. Nós não podemos viver como se o Senhor não pudesse sarar, de repente, as feridas do passado, as feridas de algum convívio que ficou, amém, em nós. Mas o Senhor é aquele que cura, amém? O Senhor é aquele que vem sobre as nossas vidas com essa cura. Êxodo 15, 26 diz assim, dizendo-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor, ao seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos, e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Irmãos, lá fora pode estar tudo de ponta cabeça. Lá fora, as pessoas podem estar vivendo situações em decorrência da desobediência, em decorrência do pecado, mas nós somos o povo de Deus, nós somos aquele que o Senhor chamou, que o Senhor escolheu, e se Ele quiser, Ele pode nos curar, se Ele quiser, Ele pode transformar as nossas vidas, mas como aqui em Êxodo o Senhor diz, para isso nós precisamos ter conhecimento de quem Ele é. Para isso nós precisamos viver segundo a vontade dEle, segundo o querer dEle. E de repente,
Sabe por que a importância dessa comunhão, desse entendimento de quem Deus é? Porque de repente Ele não me cure, mas só que eu sei que esse tempo ele é passageiro. Eu sei que esse tempo ele tem dia para acabar, ele tem hora para acabar, mas eu sei que existe uma eternidade que está sendo preparada por Jesus, aonde a cura ela será eterna, aonde a ausência de dores, de frustrações, ela será eterna. E é nisso que nós precisamos nos apegar. Mas para que a gente se apegue nisso, nós precisamos conhecer esse Deus que cura. Nós precisamos ter entendimento desse Deus que nos ama e que cuida de nós. Amém? Mas a palavra é clara e tem vários textos que vão falar que se a gente obedecer, que se a gente vigiar, que se a gente compreender a vontade de Deus, Ele vai nos abençoar, Ele vai enviar resposta, Ele vai enviar uma direção. Talvez não seja a resposta que eu quero, mas Ele vai enviar aquilo que é melhor para mim, aquilo que é melhor para minha família, para minha casa, para você, para tua família, para tua casa. Então nós temos um Deus que cura, amém? Um Deus que vai além da medicina, um Deus que vai além dos medos e das frustrações, e que está aqui nessa noite. E não é jargão de pregador, é nítido, é claro que o Senhor está aqui, é palpável que o Senhor está aqui, irmãos, amém? O nosso Deus, Ele é também o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia vai chamar Ele de El Shaddai, amém? Esse nome reflete a onipotência de Deus, a sua capacidade de fazer tudo o que decide e que promete. Irmãos, entenda uma coisa, nada que está escrito nessa palavra, que o Senhor prometeu, que o Senhor deixou registrado, o Senhor vai voltar atrás. E o Senhor é poderoso para fazer além daquilo que você está enxergando. Porque às vezes nós olhamos para a situação, e isso é para mim também, irmãos, e às vezes nós deixamos que a situação nos engane. Nós deixamos que a situação não deixe que a gente perceba o quanto Deus é poderoso. E aí, como eu falei, nós nos desesperamos. Aí nós nos frustramos, aí a gente quer fazer, amém, da nossa forma, a gente quer colocar a nossa mão, e nós esquecemos que nós servimos um Deus todo-poderoso, um Deus que criou os céus e a terra, um Deus que é o dono da vida, que é o dono da nossa vida. Em todo momento, irmãos, que nós entendemos quem é o Senhor, no momento que nós decidimos servir a esse Senhor com integridade, nossa vida não pode ter espaço para o medo, não pode ter espaço para a dúvida. As dificuldades, as adversidades não podem tirar a nossa paz, não podem tirar a nossa confiança no Senhor. A Bíblia vai dizer que quando eu e você, quando nós temos um problema, quando nós temos algo, quando nós temos uma preocupação, o que nós temos que fazer? Nós precisamos apresentar ao Senhor, nós precisamos falar para o Senhor. E a Bíblia vai dizer que a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. A Bíblia não está falando, olha, vai dar tudo certo, Deus vai resolver tudo. Não, a Bíblia está falando assim, ó, se não der certo, o Senhor vai guardar a sua mente, o seu coração, para que você não se desespere, para que você não duvide do poder de Deus, para que você não duvide que Ele te ama, para que você não duvide que Ele caminha com você, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Irmãos, nós somos limitados, o nosso Deus não. Eu falo para os meus filhos, se vocês têm um sonho, não olha para o pai, não olha para a capacidade para o pai, eu queria ser engenheiro, mas meu pai não vai poder. Não, se você tem um sonho, apresenta ele para o Senhor, apresenta ele para Deus, porque se esse sonho que está no seu coração, tiver também no coração de Deus, pronto. A fé, a confiança nesse Deus poderoso é suficiente para realizar todas as coisas. Agora o que não pode é o contrário, né? Eu me apegar naquilo que eu tenho, eu confiar naquilo que eu tenho, mas que nós possamos confiar nesse Deus poderoso, nesse Deus todo poderoso. Eu costumo falar, Deus, irmãos, Ele não precisa de matéria-prima.
Sabe, para fazer essa Bíblia é um processo, amém? Você tem que ir lá, você tem que cortar o eucalipto, você tem que fazer a celulose, você tem que fazer o papel, é um processo longo. Deus, Ele não precisa nada disso. Deus, para realizar algo na nossa vida, nós precisamos só de uma palavra que Ele libere sobre as nossas vidas. Foi assim, amém, lá no início. Deus não precisou de matéria-prima, Deus não foi construindo as coisas, Deus ordenou que as coisas acontecessem, Deus ordenou que as coisas existissem. Então por que nós tememos? Então por que às vezes nós duvidamos desse poder? E eu não estou falando isso que você duvida porque você é rebelde, mas às vezes a situação, às vezes nós duvidamos sem perceber. Às vezes nós agimos como se Deus não pudesse fazer na nossa vida, às vezes involuntariamente. É por isso que nós precisamos estar 100% guiados pelo Espírito Santo. É por isso que o nosso entendimento de quem é Deus e que a amizade que nós temos com Deus, ela precisa ser cada dia mais estreita, cada dia mais, sabe, compacta, para que a gente não esqueça nem um minuto o quão poderoso esse Deus é e aquilo que Ele pode fazer nas nossas vidas. Gênesis 17:1 diz assim: quando Abraão tinha 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus, o Todo-Poderoso, ande diante de mim e seja íntegro. Foi a única coisa que Deus falou: olha, seja íntegro, ande na minha presença, e ouça, obedeça, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso. Aquilo que eu e você, irmãos, não podemos fazer, Ele pode, porque Ele é poderoso para isso. A nossa parte é confiar, a nossa parte é andar com integridade na presença do Senhor. Amém, irmãos? E a Bíblia também vai dizer que esse Deus é o Jeová Jirê, é aquele que provê nas nossas vidas, é aquele, amém, que envia a provisão, é aquele que cuida, é aquele que conhece das nossas dificuldades, das nossas necessidades, irmãos. Gênesis 22:14 diz assim: Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Nós conhecemos a história. Deus pede Isaac a Abraão como holocausto, como sacrifício. E o que Abraão fez? Ele reclamou, ele duvidou de Deus, da provisão, do cuidado de Deus. Abraão entregou, irmãos. Ou seja, ele abriu o seu coração para entregar. E às vezes aquilo que nós passamos não é para te entristecer, não é para te humilhar, mas é para ver o que tem dentro do nosso coração. E nesse tempo onde Deus está provando o nosso coração, Deus, Ele nos surpreende, amém? Com a provisão, como surpreendeu a Abraão. Não, Abraão, não precisa, eu já entendi. Eu já provei o que tem no seu coração. Está aqui, ó, o cordeiro. Domingo, acho que foi domingo, a irmã testemunhou aqui que ela fez um propósito com o Senhor. Amém? E o Senhor foi lá e abençoou, dobrou o salário dela. É sobre isso, irmãos. É sobre a gente desapegar daquilo que a gente acha que é nosso, mas não é. Sabe, colocar de verdade nas mãos do Senhor, para que a gente viva o cuidado desse Deus que provê. Mas muitas das vezes a gente vive desesperado atrás de coisas, atrás, sabe, de um trabalho melhor, atrás de um salário melhor, atrás de um carro melhor, de uma casa melhor, quando às vezes Deus só quer que a gente apresente o nosso coração, e tudo aquilo, irmãos, que Ele sabe que não vai nos corromper, que não vai nos tirar do propósito, Ele vai entregar nas nossas mãos. Ele sabia que a bênção da irmã não era só para a casa dela, a bênção dela era para que ela também abençoasse a casa do Senhor. E ela não colocou condição, pelo menos pelo que eu ouvi aqui que ela falou, ela não colocou condição, ela manifestou um desejo para o Senhor. Senhor, esse é o meu desejo. E o Senhor, tá bom, então eu vou prover. O Senhor, Ele cuida de nós, irmãos.
Sabe, esse é o amor de Deus, desse Deus que cura, desse Deus que é poderoso para realizar maravilhas na nossa vida, desse Deus que é poderoso para prover nas nossas vidas, para ir além, amém, daquilo que nós estamos enxergando, para ir além, e assim, Deus Ele é especialista em fazer aquilo que nós não estamos esperando realmente, aquilo que está fora, porque irmão, é muito fácil servir ao Senhor, quando está tudo no controle das nossas mãos, né pastor? Quando a gente, você vai lá, igual agora, começo de ano, a gente vai lá, faz a nossa listinha, a gente já coloca ali o nosso ano, como que vai ser, e a gente espera que tudo aquilo ali aconteça. Mas o nosso Deus, Ele é especialista em bagunçar essa sua lista e esses seus desejos e fazer da forma dEle, porque Ele conhece o nosso coração, amém? Porque Ele conhece, né, a verdade que existe dentro do nosso coração. Então que nós possamos conhecer cada dia mais esse Deus que é amor, que cuida de nós, que é poderoso, amém, para ir além das nossas dificuldades, além daquilo que nós estamos enxergando ao nosso redor, esse Deus, amém, que cura as nossas feridas físicas, emocionais, esse Deus que tem cuidado de nós. Se eu for, talvez pedir para que cada um aqui testemunhe daquilo que Deus tem feito, de como Deus tem manifestado o seu amor na sua vida, a gente vai ficar aqui a madrugada toda, porque eu tenho certeza que todo mundo que está aqui tem testemunho do amor de Deus, mas às vezes, na próxima dificuldade, a gente já esquece daquilo que Deus fez, daquilo que Deus realizou. Mas que hoje a gente saia daqui com o nosso coração, sabe, ardendo para conhecer, para caminhar cada dia mais com esse Deus que nos ama, com esse Deus que te ama. Irmãos, Jesus, Ele é o reflexo do Pai, Ele é o cumprimento da promessa para as nossas vidas, Ele é a nossa salvação, e a palavra, amém, vai falar que o nosso Jesus, esse Jesus que nós servimos, e que nós lemos aqui no texto, amém, que a graça dEle nos acompanha, a Bíblia vai falar que Ele é o pão da vida, em João 6,35, a Bíblia vai falar assim, então Jesus declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede, amém? Jesus se apresenta como o pão vivo que desceu do céu, oferecendo satisfação, irmãos, espiritual, oferecendo vida eterna para nós, e às vezes nós estamos insatisfeitos, por não ter esse entendimento de que Jesus é o pão da vida, mas é o pão para nos saciar, amém, espiritualmente, para a eternidade. Infelizmente, às vezes a gente vê, eu vou chamar de igrejas que pregam um Cristo que dá coisas, que realiza coisas, e esquece de pregar um Cristo que morreu por nós na cruz, por um outro propósito, que é a salvação. Esquece de pregar um Cristo que derramou graça sobre as nossas vidas. Esquece de pregar um Cristo que a preocupação é nos alimentar, é nos satisfazer espiritualmente. Porque, irmão, se não fosse isso, alguma coisa estaria errado. Você deve conhecer gente que tem muita coisa e é vazio. Você deve conhecer pessoas que têm muitas posses e tem um vazio dentro de si que não sabe de onde que vem, é porque ainda não experimentou do pão da vida. E eu e você que estamos aqui hoje, nós já experimentamos dessa graça, nós já conhecemos esse pão da vida que é Jesus Cristo, e nós não podemos esquecer disso no nosso dia a dia. Eu costumo dizer que às vezes a gente esquece de Jesus, sabe, nas coisas simples da vida, e é aí que às vezes nós nos complicamos, mas que hoje nós possamos ter esse entendimento, amém, que o Senhor Jesus, Ele alimenta, Ele tem alimento para a nossa alma, para a nossa vida. Não adianta a gente buscar, irmãos, sabe, um preenchimento em coisas, em pessoas, em situações. Se existe ainda um vazio, que eu creio que aqui ninguém tem esse vazio, mas se existe ainda um vazio dentro de nós, é porque a gente não está, amém, não estamos se alimentando desse pão que é Jesus, que é o pão da vida,
que é o pão que nos alimenta para nos preparar para a eternidade. Irmãos, Jesus ele é tão bom, ele é tão maravilhoso, que ele está nos preparando como noiva do jeitinho que ele quer, do jeitinho que ele sabe que nós precisamos estar, para vivermos na eternidade com ele. Quando a gente vai casar, a noiva some, né, pastor? A gente nem sabe como que ela vai aparecer, às vezes a gente olha, nem reconhece, porque ela vai lá e cabelo e tudo, e maquiagem, roupa, e o noivo só vai ver ela no dia do casamento, na hora do casamento. Jesus não, Jesus ele está preparando cada detalhe da noiva. Jesus ele está preparando, sabe, cada detalhe que ele sabe que é importante para que essa noiva seja recebida no céu, para que essa noiva tenha condição, amém, desse encontro com o noivo. E às vezes, se nós estivermos vazios de Jesus, a gente não está se preparando. A gente está deixando de se preparar como noiva, mas o Senhor Jesus é o pão da vida, que nos alimenta para a eternidade, amém? Jesus vai dizer também em João 8, que Ele é a luz do mundo, amém, irmãos? Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. O crente, ele não pode andar sem propósito, ele não pode andar sem saber para onde que ele está indo, ele não pode andar em dúvida, ele não pode andar, sabe, perdido, sem uma direção. E para isso o próprio Jesus se declara a luz que nós precisamos para caminhar, a luz para nos fazer enxergar o caminho a qual nós devemos andar, a direção a qual nós devemos andar. Por isso que eu falo que Deus, Jesus, Ele é maravilhoso, irmãos. Ele nos dá toda a condição de caminhar com Ele, de experimentar desse amor, dessa graça. Então Jesus, Ele mesmo, né, declara que Ele é a luz que nos ilumina na verdade. É a luz, amém, que nos ilumina, dissipando todas as trevas, todo o pecado. É por isso que nós não podemos, né, dar desculpas para não andarmos íntegros na presença desse Deus, porque o próprio Jesus se coloca como luz para iluminar o nosso caminho, para esclarecer as coisas. Então o crente ele não pode andar, irmão, perdido. Ele não pode andar sem propósito, sem saber o que está fazendo, sem saber o que vai fazer. E isso nós conseguimos e entendemos através de intimidade com o Senhor. Quando nós somos íntimos do Senhor, quando nós entendemos que Jesus é essa luz que ilumina o nosso caminho, nós conseguimos enxergar esse caminho, nós conseguimos enxergar essa direção a qual Jesus se dispõe, amém, a nos ajudar a caminhar nela. E a Bíblia vai dizer também que Jesus, Ele é o bom pastor. Ele diz, não sou eu que estou falando. João 10:11 diz: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. A figura do pastor, irmãos, é uma figura de cuidado, é uma figura, sabe, de preocupação, é uma figura de atenção. Jesus, assim como Deus é poderoso, agora Jesus aqui, né, nessa figura de pastor, Ele não está alheio às suas dores, Ele não está alheio às suas dificuldades. Ele sabe o que está acontecendo, Ele sabe do que nós precisamos. O pastor é aquele que alimenta, o pastor é aquele que leva, como a Bíblia diz, para os pastos verdejantes, para águas tranquilas. E se por algum motivo nós estamos caminhando fora daquilo, amém, que é a vontade de Deus, não é por culpa dele. Porque como a gente já viu aqui, o Senhor Ele é o pão da vida, que nos alimenta, que nos fortalece, para que a gente tenha força para caminhar. Ele é a luz, amém, do mundo, para nos direcionar. E agora também Ele diz que Ele é o bom pastor, que não só cuida, que não só orienta, mas que diz aqui que dá vida pelas ovelhas. E isso foi o que Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você.
Irmãos, nós tínhamos uma dívida impossível de nós pagarmos. Nós tínhamos uma dívida que não tinha, se o Senhor nos desse condição de viver 500 anos, 1000 anos, a gente não ia conseguir pagar essa dívida. Mas esse Jesus, o bom pastor, é aquele que deu a vida por mim e por você, para que essa dívida fosse paga. Eu costumo falar, né, a gente tem uma turma de discipulado, de novos convertidos. Jesus, ele não esqueceu o seu pecado. Jesus, acabou, apaguei. Ele pagou na cruz. Ele deu a vida, Ele derramou sangue, Ele foi humilhado naquela cruz, Ele deu a vida por mim e por você. Então, irmãos, é impossível um Deus que tinha um único filho, que deu esse único filho para morrer por mim e por você, amém? E que prometeu que Ele morreria, mas que Ele ressuscitaria no terceiro dia, e que depois Ele iria assunto ao céu, preparar uma morada para mim e para você. É impossível que agora Ele não cuide de nós como peregrinos, porque nós não somos daqui. É impossível que Ele não tenha esse cuidado de pastoreio com nós. É impossível que Ele não entenda as suas dores, sendo que Ele veio aqui como um homem justamente para que a gente não tenha nenhum tipo de desculpa. É impossível que Ele não entenda, né, as nossas dificuldades, as nossas frustrações. É impossível que Ele não entenda que nós somos seres humanos, né, e que tem hora que a gente não está bem. Mas por isso que Ele falou para os discípulos: olha, eu tenho que ir, porque o Consolador tem que vir, aquele que vai cuidar de cada um de vocês, aquele que vai ter a possibilidade, a capacidade. É como se Jesus falasse para aqueles homens: olha, eu aqui de carne e osso, eu não posso cuidar de todo mundo, mas é necessário que eu vá para que o Consolador venha, para que aquele, amém, que vai cuidar de vocês, para que aquele que vai fazer com que vocês sintam a presença do Pai, para que vocês compreendam que o Pai anda com vocês. Isso é uma verdade, isso não é algo, amém, que a gente fala para te deixar bem. Não, isso é uma realidade, que Deus caminha conosco, que Deus anda conosco, através da pessoa do Espírito Santo. Então esse Deus, Ele é o bom pastor, é aquele que cuida, é aquele que conhece, e é aquele também que nós precisamos discernir a voz. O pastor, ele cuida das suas ovelhas, mas a ovelha também, ela precisa discernir a voz do pastor, ela precisa compreender o comando, a direção, o direcionamento do pastor, porque uma vez que o pastor, amém, tem esse cuidado, mas ele também não vai forçar a ovelha, ele dá o comando, ele dá a direção. Eu não sei se vocês já viram um vídeo, eu acho que vocês já viram, onde eles fazem um experimento. Então o pastor, ele fica ali, né, num local, e as ovelhas estão lá no campo, e um homem que não é o pastor daquelas ovelhas, ele começa a chamar elas, e nada acontece. Elas continuam lá no pasto, elas continuam ali comendo ali, e aí o pastor, que é o pastor daquelas ovelhas, ele dá só um comando, e elas começam a vir, elas começam a correr na direção, porque elas reconhecem a voz, elas reconhecem que aquele ali é o pastor. Nós precisamos reconhecer a voz do Senhor, para a gente viver esse amor, essa graça, essa comunhão, essa consolação. Nós precisamos discernir a voz do Senhor, porque assim como o pastor Alan disse aqui, que às vezes o inimigo quer usar, amém, a nossa boca, muitas das vezes também o inimigo quer nos confundir aquilo que nós ouvimos, para que a gente não discirna a voz do pastor, para que a gente não compreenda qual que é a direção que o Senhor quer nos dar. E é por isso que nós precisamos ter intimidade com esse Deus. É por isso que, como eu falei, esse versículo não pode ser só um versículo repetido no fim dos cultos, mas precisa ser algo ao qual nós entendemos esse amor, essa graça e essa comunhão. Precisa ser, amém, de entendimento. E a Bíblia vai falar que o Espírito Santo é o Consolador, amém, é aquele que traz conforto, é aquele que traz paz nos tempos da angústia, amém, é aquele que cuida de nós. A palavra diz em João 16,
14:16, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará outro Consolador, para estar com vocês para sempre. Não é só no culto do domingo, não é só na consagração, é para sempre, é em todos os momentos. Então, se em algum momento do seu dia, da sua vida, você se sentir sozinho, se em algum momento da sua vida você estiver passando por uma dificuldade, e de repente você tentou ligar para o pastor e ele não atendeu, e você tentou falar com a pastora e não consegue falar com ninguém, você tem o Espírito Santo, você tem o Consolador para te ajudar, para te direcionar. Irmãos, a Bíblia vai falar que Deus escolheu, Deus quis que fosse assim, que houvesse um tesouro em vasos de barro. Deus, Ele sabe da nossa fragilidade, Deus sabe das nossas limitações, mas Ele escolheu, como nós já louvamos aqui hoje, derramar do Teu Espírito sobre a igreja, sobre vocês. Não é sobre só o pastor Alan, não é só sobre os obreiros, não é só sobre os pastores, sobre os líderes, mas é sobre a igreja do Senhor. Então não tem porquê a gente andar com o sentimento, às vezes, de estarmos sozinhos, de estarmos desamparados, porque Jesus fala: eu vou rogar ao Pai, e Ele vai mandar o Consolador, Ele vai mandar aquele que vai cuidar de vocês, até que eu volte para buscar a igreja. É para sempre. Não é por um momento, não é por um mês, não é em um dia, não é em um evento, em uma conferência, mas é todos os dias das nossas vidas. Mas para tudo isso, como eu falei, precisa ter um entendimento. Eu preciso acordar de manhã entendendo que eu não estou lá com o pastor Alan, mas eu estou com o Espírito Santo ali do meu lado, para me ajudar, para me direcionar, para me fortalecer. A Bíblia vai falar que esse mesmo Espírito é aquele que nos guia na verdade. Irmãos, na presença de Deus não existe mentira, não existe engano. O Espírito Santo nos ajuda a discernir a vontade de Deus. O Espírito Santo nos ajuda a discernir qual o caminho correto a seguir. Então nós não temos desculpa, irmãos, para não compreender. Nós não temos desculpa mas o pastor está falando de avanço, mas eu não estou entendendo. Se você estiver ligado no trono, se você tiver comunhão com o Senhor, com o Espírito Santo, que deu a direção do pastor Alan, você vai saber qual que é a parte, amém, que te cabe nesse avanço. Você vai saber qual que é a sua responsabilidade nesse avanço. E assim a igreja vai caminhando. Não é nada da cabeça do pastor Alan, não é nada que ele, eu sonhei e eu vou fazer isso. Não, é o Espírito Santo que direciona. E nós, também cheios do Espírito Santo, Ele confirma nos nossos corações, e nós entendemos como e onde nós devemos caminhar. E é assim que a igreja cresce, é assim que a igreja avança, como está sendo falado. É através da ação do Espírito Santo, é através da ação daquele que nos foi deixado, que o Senhor nos presenteou com a presença dEle, para nos ajudar. Eu brinco que Deus podia ter deixado a Bíblia e falar: agora vocês se viram, lê aí, obedece, e um dia eu vou voltar, e quem estiver preparado vai subir. Não, Ele deixou a palavra dEle, e deixou a presença dEle para nos direcionar, para nos ajudar, porque Ele sabia que por nós mesmos a gente não ia ter condição. Por nós mesmos a gente talvez não teria caminhado 1 mês, 2 meses. E hoje nós estamos aqui porque o Espírito Santo nos trouxe até aqui. Talvez você queria estar em casa, talvez você queria estar no seu sofá, talvez você queria estar no Netflix, mas o Espírito Santo nos trouxe aqui. E esse mesmo Espírito vai direcionar a sua vida amanhã, no trabalho, na escola, com seus vizinhos, em todas as suas tarefas, em todas as suas decisões. Ele vai estar lá para te ajudar, para consolar e para te guiar também em toda a verdade. Para que a gente não caminhe, cegos, para que a gente não caminhe enganados, perdidos. Amém, irmãos? Então, através desses nomes, nós podemos entender um pouquinho de quão poderoso é o Senhor.
de quão amoroso é o Senhor, de quão misericordioso é Jesus que derramou essa graça sobre as nossas vidas, de quão amigo, parceiro, consolador é o Espírito Santo. E quando nós temos esse entendimento, nós conseguimos caminhar, irmãos, porque é difícil caminhar sem conhecer a Deus no profundo, é difícil caminhar sem conhecer ao Senhor, amém, na intimidade, de verdade mesmo. E como eu disse, não é que você não conhece, mas todos nós que estamos aqui precisamos conhecer ainda mais a cada dia, precisamos nos aprofundar cada dia mais, a cada dia, na palavra, na oração, na comunhão, porque, irmãos, os dias são maus e eles não vão melhorar. E nós precisamos estar preparados, nós precisamos estar cheios de Deus, mas com entendimento, com sabedoria de quem é o Senhor, de quem é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque a nossa vitória é através dele, é através de Jesus, não é através da nossa força, não é através das nossas habilidades, não é através do status, da nossa conta bancária, da nossa profissão, mas é através do Espírito Santo sobre as nossas vidas, é através desse amor de Deus sendo derramado dia após dia, para que transborde, amém, na vida de outras pessoas, é para que a graça do Senhor seja derramada dia após dia, para que transborde na vida de outras pessoas. Aquilo que foi apresentado para nós, a Bíblia chama de boas novas. Um dia eu e você, a gente estava perdido, a gente estava sem saber o que fazer, sem saber que direção tomar, mas alguém resolveu falar de Jesus de alguma forma para nós, evangelizando, com testemunho, com a maneira que vivia, nos despertou, sabe, uma vontade de conhecer mais esse Deus, e o Espírito Santo nos convenceu, amém, que nós precisávamos desse Jesus, e essas boas novas que transformou as nossas vidas, ela precisa ser levada para aqueles que ainda não receberam, para aqueles que ainda não conhecem esse Jesus, e é através, amém, desse entendimento de quem é Deus, que nós vamos ter condições, amém, de levar essas boas novas, de levar essa palavra, de transbordar esse amor, de transbordar essa graça, de transbordar essa comunhão, e é isso que Deus espera de nós, e é para isso que o Senhor tem nos capacitado, é para isso que o Senhor tem nos chamado. Então hoje, é essa palavra que eu quero deixar para mim e para você, para que cada dia mais, a gente venha conhecer a esse Deus, né? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, mas com entendimento, sabe? Toda vez agora que você ouvir isso, você vai entender o que isso quer dizer, você vai entender o que isso representa na tua vida, o que isso representa na tua caminhada, amém? Guarda isso no teu coração, guarda essa palavra no teu coração, continua meditando nela, deixa o Espírito Santo, amém, continuar falando com você, que é dessa forma que nós conhecemos cada dia mais o Senhor, cada dia mais nós crescemos, amém, na graça e no conhecimento, e cada dia mais nós estamos preparados para fazer aquilo que Deus espera de nós, estamos cada dia mais preparados para avançar, amém, no reino de Deus. Então vamos nos preparar, vamos conhecer cada dia mais ao Senhor no profundo, amém, meus irmãos. Com a permissão do pastoral, eu queria orar, amém, vamos orar para que o Espírito Santo nos ajude, amém. Talvez amanhã, ou saindo daqui, você já vai estar diante de uma situação que já vai ali meio que tirar você da comunhão, já vai tirar você do entendimento de quem é esse Senhor, mas a minha oração hoje, amém, é para que o Espírito Santo continue queimando no nosso coração, para que o Espírito Santo continue nos dando essa visão, esse entendimento de que eu posso chegar